Ô, Ian, rapidinho, o Tião tá tentando entrar aí na. Ah, ele conseguiu aí. Entrou na cama. Ó, aí sim. Temos 10 pessoas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Acho que é. Então, vamos lá. A gente na aula passada, vocês estão conseguindo assistir as aulas que o bicho não tá gravando? Como é que vocês estão fazendo aí, gente? Vocês estão conseguindo revisar? Ou tá sendo só essa aula que vocês têm, pronto, acabou, na outra semana vocês vão e tem de novo? Como que tá sendo essa rotina aí? Se puderem abrir o microfone e falar um pouco, ou digitar para quem não pode. Ou então, eu tava fazendo só acompanhando aqui no aula, ao vivo. Só que eu vou ter que começar a dar uma revisada mesmo, porque pelo que eu dei uma olhada, tipo assim, algumas aulas, né? Eu passava um pouco a mais de coisa, né? E acaba ficando um pouco desnivelado. Então, para acompanhar aí, vou ter que colocar em dia essas aulas aí, ainda mais que agora vai ser uma turma só, né? Com aula segunda e quinta, então aí não vai ter É, muito vai, como, né? porque eu quero adiantar logo pra gente chegar logo no React e começar aquela bagaceira doida aí, legal, que é o que o mercado realmente utiliza, né, velho? Não Sim, que não sim. tenha projetos puro, né? Que nem tipo HTML, CSS e tal, e JavaScript puro, cara, mas não são bons projetos, sabe? Por isso que se esse modelo fosse tão bom, não teria esse tanto de framework, sabe? Então Aham. ele é muito defasado, muita coisa. Isso aqui que eu tô fazendo com vocês aqui, cara, é retomando as minhas raízes. Quando eu comecei a estudar HTML, cara, lá atrás. Eu tinha uns 18 anos de idade, porque mudou pouca coisa Então, de lá sim. pra cá, né? Eu tô com 28, então foi há 10 anos que eu vi dessa forma que a gente tá fazendo aqui, né? Então, para mim tá assim bacana, porque eu mesmo eu vi muito pouco de HTML e CSS. Na verdade eu vi algumas coisas, mas como eu não sou muito chegado nessa, não era muito chegado nessa parte, então meio que a informação ela entrava no ouvido e saía no outro, né? Então, pra mim tá sendo bem interessante dar uma revisada nisso aí, entendeu? Pô, Você vê se te fala. pô, e os demais aí, se vocês me falam, gente, se vocês estavam só copiando aí no ao vivo, estão conseguindo ver as aulas, estão conseguindo fazer os exercícios, praticar, como que tá sendo essa rotina, aí, gente? Preciso saber para ver como que eu vou passar essas atividades, porque se quantidade pouquinha de gente tá me mandando as atividades, gente, é muito, sei lá, é estranho, sabe? Eu não sei o que que tá acontecendo. Então, para aproveitar aqui e perguntar para vocês, aproveitar aqui o Antônio, né, por ordem aqui de alfabética aqui, como que tá sendo, cara? Bom, eu tô assistindo os vídeos para revisão. Só não aconteceu de ver, por exemplo, da outra turma, né, de segunda-feira, porque eu fiquei ocupado fazendo outras coisas aqui em casa. Mas eu vou assistir os deles e também daqui, tá? E sobre treinamento, sobre prática, coisa do tipo, eu tava praticando em fazer uma landing page esses dias. Só tava agora faltando fazer os media queries. E aí Ah, então, depois disso, fazer o CSS daquela página do currículo, já que vai ser o exercício. pô, isso aí vocês entregam. E esse modelo tá tranquilo, cara? Você tá, tipo, achando isso muito pesado, assim? Como que tá? Pra mim tá tranquilo. Tá Tranquilo ok? de seguir. Uhum. Fechou. O Carlos falou. O Carlos tá achando tranquilo também, né, Carlos? Eu não... Deixa eu só colocar uma adenda aqui no exercício aqui do currículo. É porque o que acontece? Tipo assim, eu tô fazendo, mas eu não sei qual que é o prazo certo, quando que é pra entregar? É porque, tipo assim, eu sempre faço no meu horário de almoço aqui do serviço, entendeu? Só que assim, eu sou muito mente fechada com essas questões de o que eu tenho que fazer pra deixar bonito. Eu, na minha cabeça, daquela forma, da primeira forma, já tava o suficiente. Eu já saí entregando aqui currículo ali em vários lugares. Mas enfim. Mas enfim, eu tento dar uma mexida nele aqui, mas o que que acontece? Esses dias eu não tô tendo muito tempo mesmo mexer, porque tô estudando as paradas de DevOps aqui pro serviço e de PLSQL, velho. Eu tô. Tipo assim, as horas que eu geralmente eu tenho pra estudo, eu tava focando um pouco nisso aí, porque
estavam cobrando o serviço, né? Aí, como é uma coisa simples, separada do currículo, eu deixo mais de lado, entendeu? Mas eu comecei a mexer nele aqui, ficou ridículo. Depois eu tenho que terminar de mexer nele. Mas tá achando de boa, né? Esse fluxo, essas paradas, tá Não, tranquilo. pra mim tá tranquilo. Foi igual eu te falei, né? Segunda-feira não tem como eu acompanhar, né? Então eu vou assistir gravado, mas quinta-feira também. Ou é tem intervalo bom aí de dias, né? De uma aula pra outra, pra quem não conseguiu, consegue ir um tempinho, né? De adaptar e tal. Beleza? Teve uma galera que saiu, né? Disse que não ia poder e tal, ficar participando das aulas, isso e aquilo. Só que às vezes a pessoa não tenta nem ver, tipo, pô, tem como eu, sei lá, assistir uma aula gravada, tem como fazer não sei o quê. As pessoas simplesmente só querem uma desculpa pra sair doido. Nem perguntam assim, tipo, "Pô, tem alguma outra forma de eu conseguir fazer e tal, não sei o quê." É complicado, mas eu tô vendo aí com vocês, então vamos aqui pro Estevam. Como é que você tá achando aí, cara? Tá de boa fazer as atividades? Já manjava disso tudo? Sei lá, deu seu feedback aí, meu querido. Opa, eu cheguei agora, mas acho que deu pra entender a dinâmica. Eu não consegui fazer o currículo porque eu tava muito ocupado. Eu tô fazendo uns projetos aí no curso principal que eu tô trabalhando. Eu já fiz uns 3 projetos essa semana, tô muito cansado já. Mas eu vou mexer no final de semana no currículo e já tinha olhado a maioria das matérias aí. Mas tô revisando as coisas e tá deixando mais fluido assim na cabeça o que eu já aprendi, sabe? Eu não sabia a definição direito de uma landing page. Tem vários conceitos que tu tá explicando que pra mim é muito rico aprender, sabe? Então tá sendo bem legal o aprendizado. Ah, show de bola. É, vamos aqui pro Gustavo. Como é que tá indo, Gustavo, esse fluxo pra ti, cara? Tá de boa? Como tá? Precisa, sei lá, adaptar alguma coisa? As atividades? Como que tá? Pô, eu sou, então, primeiramente, 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 Cortou. teu microfone tá ruimzão de novo, mano. Beleza. Tá aparecendo que aqueles filmes, né, que a pessoa tá falando ali e do nada acontece uma explosão. Oppenheimer? Como é? É aquele filme agora que tá na moda agora da bomba Ah, atômica. sim, né? É Oppenheimer lá, pô. Oppenheimer, né? Estourou a bomba. É, O link dele. estourou na casa do Gustavo. aí, tá dando pra ouvir melhor agora? Aí. Tá assim. Então, professor, desculpa aí por não estar conseguindo fazer a entrega do dever de casa nas tarefas, né? É porque como eu tô trabalhando, fazendo freelance em lanchonete, trabalhando em internet, essas coisas, então na que eu tô tendo, né, sendo chamado agora, eles me chamam muito em cima da hora. E tipo assim, não tem como planejar meu dia, entendeu? Vai de acordo com o movimento que eles me liberam também. Aí fica meio ruim para mim chegar em casa e tal, eu chego cansado, e aí tem que arrumar a casa e tal. Mas, assim, eu vou, a partir de semana que vem, eu vou conseguir dar mais prioridade pro curso, em relação a poder fazer as entregas, né? Mostrar os deveres de casa, as tarefas, né? Isso daí é Boa, a diferença. tranquilo. Porque assim, vai chegar num ponto que a gente vai estar fazendo projetos ali realmente reais, né? Que nem eu propus pra vocês. E a gente precisa das entregas, sacou? Então, se a gente tá tendo essa parte aí, um exemplo do currículo, que é simples, e a galera não tá conseguindo entregar, imagina quando for uma coisa assim um pouco mais complexa, entendeu? É óbvio que vocês vão ter esse conhecimento, né? Vocês vão ter um know-how legal para poder fazer essas tarefas, mas bate um pouco nessa questão, sabe? De tempo, de dedicar ali. Enfim, é esse ponto aí. Aí, tomara que você consiga aí ajustar, cara. Não sei como é que é difícil essas paradas. Também já trabalhei em lanchonete, cara. É cabuloso. Você chega em casa, você só quer dormir e descansar. E não quero saber mais de cliente nenhum. Só, Quer saber? só silêncio, só silêncio. Vai atrás de paz. Dependendo do lugar ainda, você come um monte de besteira lá e você fica com a desgrama do corpo todo cansado já. Não, eu tô treinando em casa, né? Eu tô conseguindo pelo menos isso, né? Que eu botei essa meta pra mim mesmo, porque tava ficando ruim minha saúde, né? Tava precisando e tal.
E aí eu botei como prioridade minha saúde. Aí de manhã eu treino, entendeu? Aí pego como eu vou e volto de bike, também já é uma coisa legal, entendeu? Ah, aí sim, pô. Porque eu, quando eu trabalhava nisso, eu chutava no balde, mano. Ah, tem direito a 2 hambúrguer e 500 ml de refrigerante? Então eu vou pegar o que eu tenho direito, cara. E me lascar. Sei como é que é. Mas é isso aí, cara. Força aí, qualquer coisa a gente tá por aqui, beleza? Vamos pra cima, cara. O importante é continuar, cara. Vamos aqui pro João, né? Vou até mudar teu nome aqui, João. João tá aí? É João. Oi, oi. Pode É, ser. João. É João de quê, cara? Deixa eu mudar teu nome aqui. Como é que é? João Vitor. Vitor Vitor ou é aquele que tem um Czinho mudo Tem um ali? C, tem um C. É João Victor. Isso. Beleza, mudei aqui pra ti. É, agora, como é tua primeira aula, cara, não tem como tu trazer nada, né? Assim, não sei se tu assistiu as aulas lá, né? Tu falou que assistiu só um pedaço e ficou meio perdido. Então, eu Oi. espero que essa aqui agora você fique mais tranquilo e consiga acompanhar, beleza? Beleza, tudo certo. Fechou, vamos pro Marcos aqui. O que você tá achando do fluxo, cara, dessas questões que a gente tá fazendo? É tudo muito de boa pra ti? Como que tá? Questão das entregas dos exercícios, essas coisas. Marcos? Marcos? Where are you, Marcos? Beleza, Marcos, onde está aí? Vamos pro Pedro. Coringou. Coringou mesmo. Agora que eu entendi. Vou trocar isso aí. Tá me ouvindo aí? Opa, agora tá. Ah, sim, eu entreguei o exercício e aquele de CSS eu não fiz porque eu achei que tu fosse passar hoje ainda, depois da aula. Aí por isso eu não entreguei esse ainda. Mas aquele primeiro eu já entreguei já. Ah, beleza. Mas o que E, você tá achando desse fluxo aí, cara? Dessas coisas, atividade? Tá achando puxado? Como que tá? não, por enquanto tá tranquilo. Por enquanto, né? Mais pra frente deve aparecer a cagada. Beleza. Fechou? Vamos pro Tião. Tião, tá conseguindo acompanhar as paradas? Como que tá? A questão dos exercícios. Boa noite, todo mundo. Boa Boa noite a noite. todos. Um pouquinho tá sendo um pouco corrido, né? Você sabe que só chego correndo, trupicando. Por, por enquanto eu tô acompanhando só as aulas são ao vivo mesmo. Eu tenho que voltar todas as aulas, né? Assistir novamente, que sempre é bom. E a prática eu tô demorando um pouco, Ian, porque teve um probleminha com a faculdade. A gente tava tendo só aula flex, tudo AD. E parece que agora acabou a pandemia e voltou às provas presenciais. E semana passada teve uma, essa semana já tem outra. E a próxima semana, depois do feriado, vai ter mais uma prova. Então eu tô mais focado em estudar porque se tomar bomba na matéria é foda demais. Mas eu tô achando muito bem o seu conteúdo bacana, excelente. Você é um excelente professor, sabe explicar direitinho. E tô pegando o máximo que eu posso. Ah, fechou. Depois de acabar esse período aí, tu fica mais suave, então, né? Então, Sim, é porque mudou, né, a modalidade. A pandemia ajudou e atrapalhou ao mesmo tempo, né? fechou, meu querido. Então, bora aí, vamos pra cima. Agora, o Vishnu. Como é que tá indo aí, cara, esse fluxo pra ti? Agora virou meu produtor aí de vídeo, cara. Velho. Assistente também, né, velho? Pô, mano, eu tô conseguindo só ver as aulas aqui. Aí eu edito lá. Na parte de edição eu consigo ver mais um pouco. Mas eu tô igual esse mano aí que tá fazendo universidade. E, velho, tá foda lá os conteúdos. Aí eu tô tentando revisar tudo antes de começar agora, no próximo mês. E vai ser C Sharp, então tá bem zoado essa parte da universidade. Mas eu tô praticando em outros lugares. Eu fiz só a parte do HTML ali, né? Te mandei. Vou fazer o CSS esse fim de semana. Boa. É isso aí, cara. Meu primeiro produtor de vídeo não remunerado, cara. Tá de boa aí produzir.
Beleza. Agora o Yuri, puder dar o feedback aí também rapidão, pra gente poder já dar início aqui. Opa, beleza, aí. Pô, eu tô Não. mais ou menos igual o Tião e o Vishnu. Tô meio que É o agarrado meu nessa semana. pacote. É mesmo pacote. Tô tendo prova de. Vai ter uma prova agora de Python, cara, e eu tô, tipo, rushando aqui pra poder entender, pra poder fazer essa prova, cara. Massa. Então, e também tenho dobrado no serviço, mas eu entreguei a primeira parte, que era do exercício, que era a lista mesmo de. Em relação ao currículo, né? Eu só não estilizei com CSS, mas eu vou estar fazendo isso aqui, passando também, entregando essa semana. Boa. Então fechou. Então vamos lá, gente. Vamos pra aula de hoje. A gente tá com esse layout aqui, cara, que agora eu tô vendo que ele tá feio, tá desproporcional. As letras lá atrás já tão pequena, aqui tá gigante. Caraca, eu estava muito. Sei lá, não tava bem na cabeça, não, tava? Eu acho que eu não Ah, tava, tá não. melhor que o meu currículo. Depois eu vou te mandar um print de como é que ele tá. Aqui. Então ferrou, mas eu perdi até o que eu ia falar agora. Deve ser mostrar, não. Eu te mandei. Ah, beleza. Não vou dar expose de novo. Boa criatividade, pô. A questão das coisas. Eu continuo aí, não vou te interromper. Tranquilo. Ah, aqui o Max mandou aqui, ó. Eu mandei show e eu esqueci de ler. Meu mic tá ruim, mas o fluxo das aulas estão muito bom. Consigo absorver tudo e solidar ainda mais meus conhecimentos em questão das atividades. Já estou próximo de concluir para a entrega. Boa, macho. Isso aí. Então, gente, vamos dar uma ajeitada aqui. Eu acho que isso aqui ele tá muito pequeno pro propósito dele, cara. Quanto que tá? Eu não consigo clicar mais nas coisas. 18 é realmente muito pequeno. Eu tenho que colocar pelo menos um 32 nessa logo. Eu vou tirar ela daqui e eu vou fazer um cara chamado Header Title. Beleza? Vocês entenderam por que é Header Title? Sim. Sim. É, mas eu mosquei, pô, não é Title não. Por mais que ele esteja no Title, ele é uma logo. É uma você falou, eu entendi, pô, tá aqui tá tudo certo, pessoal. Muito bom, gostei. Beleza? Vamos utilizar ela aqui rapidinho. Se atentem nisso aqui também, gente, ó, a gente pode fazer o seguinte, ó. Não gosto de comentários, mas aqui fica interessante, ó. Aqui a gente pode colocar, tá aqui, reset, CSS, beleza? Colei ele aqui. Vou tirar esses outros comentários aqui. Beleza? Tirei aqui esses dois. Aqui tá tranquilo, não precisa colocar nada. Agora aqui a gente pode colocar como ah, deixa eu ver o que eu penso aqui. Cara, aqui pode ser style guide, o texto. E aqui a gente pode começar a colocar, chamar isso aqui de grid, né? Que, por mais que a gente não esteja usando o display grid aqui, a gente está lidando com a grid do sistema, beleza? Que seria a grade. Aí aqui a gente entra para algo mais focado, que seria o main header. Aí tudo que for relacionado ao main header a gente deixa ali. Que o main container já é outra coisa. Main container do main, né? Main section. Como a gente vai fazer tudo em um só, é interessante ter esses comentários aqui, tá? Até mesmo pra gente não se perder. Lembrando, isso é tudo porque a gente está fazendo isso de forma arcaica, tá? Então, um pouquinho ruim aí. O texto aqui é da header, então eu vou subir ele aqui, onde tem um header content. Aqui ó, tem um header content. Ele está dentro de aqui, de um spam.
Eu não posso fazer ele. Eu posso só entrar nele mesmo. As aulas já estavam juntas desde o início da semana? Não. Começou hoje. Porque eu acho que a última aula que eu participei foi da aula 4 e eu não lembro de ter faltado aula nenhuma. Não, é porque a confusão Aula foi 3, minha, na né? verdade. Aula Ah, 3, na verdade. Porque assim, um exemplo, você quer a continuação da aula de terça. Entendeu? Ah, sim. Aí o Vishnu gravou um vídeo aí, né, da aula passada. Que é a Aí, quatro. isso que seria a aula 4 ali, só que bugou tudo, né? Então agora com isso tudo, todo mundo junto já, né, fica muito mais tranquilo, beleza? Aí não vai ter mais esses erros, assim, foi mais essas primeiras aulas mesmo. E eu ainda falei pra todo mundo que ia começar semana que vem. Aí do nada eu me embolei, eu falei com o Carlos, eu falei, não, ué, hoje já começa. Aí eu falei, caralho, lascou, tem que começar. Beleza? Mas foi Beleza. um erro meu mesmo, assim. Peço desculpa pra vocês aí pela confusão. Trabalhar em Beleza. 2 empregos não é fácil, não, mas a mente vai pro espaço. Vou botar aqui o Phrase Rain aqui, vamos ver como ficou lá. Vamos tirar a dúvida, que esse e-comercial aí é o quê? O e-comercial é uma forma que a gente tem de evitar problemas disso aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Se eu colocasse um nave aqui, ele daria certo. Aqui dentro. Poderia fazer isso aqui, ó, olha só. É a mesma coisa. Vai continuar funcionando, entendeu? Ah. É uma forma da gente alinhar, né? Meio que e evitar aquele tanto de coisa que a gente acaba fazendo, que a gente coloca em um, bota em outro, aí depois você tiver que fazer. Aqui tá vermelho? Vermelho não é bom, não. Você tá tipo concatenando aí Isso, tipo isso. os negócios Esse estilo. recurso é novo, então? É novo. Isso aqui costuma ter num negócio que a gente chama Isso de tinha sala. naquele. É, pois é. Isso, é isso mesmo. Isso aqui costumava ter Eu pelo sala. não sabia que tinha no nativo já. Ficou ativo. Ativo. Ficou nativo. Eu falei, cara, eu vou usar esse negócio nas aulas pra mostrar pro pessoal. Né? Então aqui, ó, não preciso nem desse nave aqui, ó. Eu vou só trazer isso aqui e tá tudo certo e lá continua tudo funcionando. A logo ficou feio pra caramba. Tem o Font 8. Não. Como é que é o nome, meu Deus? Ah, 98. 130%. Pô, ele não tá centralizado, não. Ah, boa, acho que o tamanho ficou mais ou menos. Professor, Oi? o RM é em relação ao quê? O quê? Não entendi. Qual que é a O REM, a medida de... Ah, o RAIN É. é uma forma de medida relativa, né? Então ela meio que se baseia na resolução da tela que a pessoa está usando, entendeu? Basicamente. Ah, tá. Beleza. Aí é mais simples de poder fazer a parte responsiva, né? Nas outras aulas que tem lá, a gente foi falar disso aqui, ó, que um RAIN equivale a 16 pixels. E por que 16 pixels? Porque o próprio HTML tem isso como base, entendeu? E a gente pode alterar aqui, por exemplo. Se eu colocar 10, o RAIN acaba sendo 10, então não mais 16. Mas, entendeu mais ou menos? Não? Sim? Entendi sim, obrigado. Tamo junto. Então o que acontece? Né? Agora a gente pode, em vez de estar fazendo. Para cada um desse aqui, a gente está criando um cara assim, ó. Spam, para falar sobre o spam. Né? E depois criar um outro para falar. E criar um outro para poder falar sobre a ULI, que nem tá ali, ó. A gente teria que fazer vários desse aqui, ó. E isso aqui supre isso, ó. Esse E significa o seguinte. É como se a gente estivesse copiando esse cara aqui, ó, e repetindo ele, só que a gente só utiliza o e-comercial. Beleza, gente? Deu pra entender? Quem entendeu, digita 1.
Quem não entendeu, digita 0 e eu tento clicar novamente aqui. E segue aquele mesmo conceito. Travou tua voz aí, macho. Segue o quê? Deixa eu cair? Meu Deus. Não. Tá me... Estamos te ouvindo, não. Tua voz do nada sumiu, cara. Não entendi o porquê. A maioria das pessoas digitou 1, só que tem mais de 10 pessoas, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Vixe não falou. O Carlos caiu. O Carlos voltou. Não tô conseguindo te ouvir não, Carlos. Então tenta digitar aí, macho. Eu Agora dei uma tá. caída aqui. Ah, foi mal. Caiu aqui do nada. Enfim, não, eu tava falando o seguinte, essa paradinha aí do e-comercial aí, ele segue aquela mesmo conceito da orientação a objetos, né? Que, por exemplo, tem a classe pai, no caso, o pai seria o header content, né? E todo o restante eles seriam os filhos dele, né? Então, por exemplo, o spam, o L, o A são filhos do header content, né? Então eles herdam ali as características baseado no content ali, né? Exatamente. Nós estamos tratando aqui de herança. Isso aí, cara. Não, beleza. Beleza? E como a gente precisa referenciar uma base, né? Ele precisa ter uma base para ser referenciado, né? Então a gente não conseguiria utilizar ele, né? O que significa o símbolo maior no CSS? É um exemplo. Vamos botar aqui, tá vendo esse spam aqui? Se eu vir aqui criar um outro spam aqui no final dele aqui, ó, nós estamos tratando a mesma div, beleza? É o mesmo spam. Fazendo isso, eu criei duas logos, beleza? Quando eu coloco ele daquela forma, se, né, eu não for humilhado agora pela minha memória, ele vai estilizar somente o primeiro, né? Então eu acabei de ser humilhado aqui. Então não é isso aqui não. Ué, eu sempre usei assim, cara. Que merda. Não usei assim não. Não sei se pode ser alguma coisa relacionada ao e-comercial, ou se eu só errei mesmo. Peraí, vai dar certo. Calma aí, calma aí. Dois. Né, ferrou. Deixa eu ir que tem um material de apoio aqui que ele fala sobre ele. E o pior é que eu sempre usei assim nos projetos, sempre deu certo. Às vezes foi só sorte. Às vezes o CSS tava de bem comigo. Tem esse conteúdo aqui de apoio também, a gente tá falando aqui, ó. Seletor de filho direto. Seleciona apenas os elementos filhos direto de um elemento pai. É representado pelo sinal de maior. Ah, lembrei. O que acontece? Naquele caso lá do P, aqui do spam, se esse spam aqui, esse segundo que eu fiz, estivesse aqui dentro, ele não receberia a estilização. Né? Ah, é, porque eu não botei lá. Peraí. Vou botar aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Olha aí. E se eu não coloco aquilo ali, os dois recebem. Ó. Tá vendo? Os dois receberam. Porque eu estou estilizando spam, independente do lugar que ele esteja. Independente se ele está dentro de uma div, se ele está dentro de, enfim, de qualquer nível lá dentro, eu estou estilizando todos os spams. Tranquilo? Então, assim, eu estou ignorando tudo e todos. Agora, quando eu quero somente o primeiro filho, né, que seria esse primeiro cara aqui, ó, tá vendo? O primeiro filho dele, ó, esse aqui é o pai, esse aqui é o primeiro filho, ou seja, é a primeira vez que o spam aparece. Só se tiver um spam aqui embaixo também, ele tá na mesma área de filho, né, tipo de primogênito, né, pode colocar, né, filho direto, né, que nem a nossa explicação ele colocou, beleza? Deu para entender? Sim, show de bola. Eu acho que tem um outro.
Eu acho que é o que eu tô confundindo. Deixa eu ver aqui. Seletor CSS para filhos. Vamos ver o que ele aparece aqui. Esse é só esse, eu só viajei mesmo e tá tudo certo. Irmãos adjacentes. Acho que é isso aqui que eu tava em mente. Isso aí pega o segundo? Eu acho que esse aqui ele pega só o primeiro. Ah, tá. Eu acho, peraí. Não. Em mim agora não, peraí. Deixa eu ver se ele pegaria o segundo que tava aqui. Ele não pegou nenhum. Se vão ser iguais, será? Não seria spam, mas spam, não? Não, mas ali ele tá dizendo que deveria ser um seguido do outro. É uma das regras. Vendo? O primeiro elemento deve ser imediatamente anterior ao segundo. Então, que nem que tá aqui, ó. Primeiro, segundo, entendeu? É por isso que ele consegue pegar. Oh my god. Enfim, gente. Quanto mais você vai ficando. Mas ele não tá logo depois, né? Ele tá lá pra baixo. Isso, é por isso que ele não pega. Ele não pegou nenhum, sabe? Mas aqui, vamos testar aqui, ó. Se eu colocasse o spam logo aqui abaixo, teoricamente, né? Porque não funcionou não, essa desgrama. Tá um do lado do outro, irmão. Aí agora a gente bota spam em spam. Ah, agora vai. Né? Não vai não? Você tirou o E, não? Ah, tirei o E. Eu botei 2. Esse agora vai. Exato. É porque eu tirei o referencial dele ali, né? Não fez nem sentido. Então, ou Então um seja, pega o primeiro, o outro pega o segundo. O mais. O mais pegaria só o segundo, né? não, esse primeiro traço aqui ele vai pegar os dois, ó. Se eu fizer aqui, ele vai pegar os dois. Não. Ah. Aqui, ó. Se eu fizer assim, ele vai pegar os dois, tá vendo? Porque eles estão no mesmo elemento pai, né? Eles são filhos diretos. Entendi. Aí se eu pego esse cara aqui e jogo ele pra aqui pra dentro, por exemplo, ele não pega mais, tá vendo? Entendi. Ele não pega mais utilização. Então, um é para quando os dois estão um do lado do outro, né? E ele só pega o segundo, ele só utiliza o segundo. É como se ele estivesse pulando o primeiro elemento, nesse do mais. E aquele outro lá, ele utiliza todos que tiverem nesse mesmo elemento. Vamos fingir que você não queira utilizar os spans, sei lá, que estão dentro de uma outra div, dentro do mesmo componente. Pô? Aí é por isso que utiliza aquele lá. Eu acho que até hoje deu certo para mim, é até engraçado falar disso. Porque eu só tinha um elemento daquele, então ele sempre pegava. Então, na minha cabeça era assim que funcionava. E agora eu acabei de descobrir que não. Aí que interessante. Vivendo e aprendendo. E eu sempre apanhei pra CSS, mano. Sempre, cara. E aí, CSS, tem hora que a gente dá umas brigas que eu falo, desiste de você. Eu acho que é uma regra pra ser front, né? Mas é uma relação de amor e ódio ali que você tem. Uma hora você ama ele, outra hora você tá querendo tacar fogo. E esse pontinho aqui é o quê, velho? Não vou entrar muito nisso, não, senão a gente nem tem aula. Eu vou ficando doido aqui já. Então vamos aqui. Acho que ele seleciona a div que é da classe Article. A div que tem a classe Article, mas aí não faz sentido, pô. Não, ele criou uma classe chamada Article, aí selecionou todas as divs que estão naquele nível, mas só as que tem a classe Article. Mas aí era a mesma coisa ele colocar Article, pô. Não, porque pode ter outras divs que não tenham a classe. Não, mas isso aí não seria a mesma coisa de você pôr a classe ou não no elemento pra funcionar? Não, porque pode ter outros elementos com a classe Article que não seja div. Entendi. Aí ele só aciona o que tem a div, né? Cara, só de raiva eu vou criar aqui pra ver.
Esse aí eu nunca vi, mano. Também não, cara. Tô intrigado agora. Eu vou fazer esses dois spam naquela lógica lá que a gente fez, que ele. E aqui eu vou fazer um ASCII, né? Obviamente, esse ASCII aqui é só para exemplificar a mesma coisa que a gente estava fazendo. Poderia ser qualquer coisa. Vou colocar nesses dois. E aqui embaixo eu vou criar os dois spam com os números aqui. Aí, pelo que eu entendi, é feito o seguinte. Posso entrar no spam dessa forma? Com ASCII? Seria isso? Não, mas aí tem que colocar o. Exatamente, é isso mesmo. Que coisa. Caraca, tem um pessoal que fala de bruxaria. Isso aqui é bruxaria. Explica isso aí, professor. Ó, Explica isso aí. explicar isso aqui? Peraí, eu primeiro É. preciso entender o que aconteceu. Mas foi basicamente o que o Pedro falou. Um exemplo, se eu não tivesse colocado. Porque se eu tivesse colocado só o spam, ele teria pego todos os spams, sacou? E como eu coloquei esse cara aqui, quer ver? Se eu botar div não é para ele utilizar nenhum, quer ver? Aí, tá vendo? É como se eu colocasse aqui uma condicional para ele. Né? Existe a classe article, né? Que ela faz o que ela precisa aqui, só que daí eu delimito. Ou seja, eu falo para ele, cara, por mais que a pessoa, o elemento, né, possa ter a classe article, que nem aqui, ó, ele tem. Então, na teoria, ele deve receber o vermelho, a cor vermelha. Só que eu coloquei uma condicional. Tá vendo? Eu disse para ele aqui, ó. Só adiciona se for div. Ou seja, se tiver a div como elemento. E aqui a gente volta. Ó. Eu falo aqui, ó. Que todas as spams que tiverem article como classe vão receber a cor red. Tá vendo? Legal, legal. Aí aqui, se o que eu estou falando aqui for o que eu entendi, eu vier aqui e colocar aqui no número 4, ele vai pegar também. Tá vendo? E o 2 não pegou. Por que o 2 não pegou? Não tem a classe. Ele não tem a classe. Beleza? E só para exemplificar aqui, ó, se eu colocar um article aqui dentro desse li aqui, né, é para ele mudar a cor. Só que ele não vai mudar a cor. Por quê? Porque eu expliquei para ele que tinha que ser spam e não li. Tá vendo? Doideira. Complexo. Tem um pouquinho complexo. Não vejo utilidade, sendo bem sincero, tá, gente? Mas interessante saber que tem. Tá, poxa, tá Acho tudo que é bom feio. pra não botar muita classe em um elemento só, né? Ficar botando Não, mas classe, você classe, vai ter que classe. você vai ter que usar a classe. Não tem como fugir dela. Sim, mas aí bota menos classe, né? Talvez, tipo, tá usando 3 classes num elemento, por exemplo, esse spam ali. Aí é É porque difícil pro Google ler, né? não, nem sempre. Tem que ser bastante classe ali para poder quebrar o Google. Não sei o que. Ah, tá. Suave. Acontece, quando a gente estiver trabalhando com React da vida, a gente vai ter assim, essa estrutura aqui ó, de pages. Exemplo, tá, gente? Dentro de page vai ter uma chamada login. Dentro de login a gente vai ter um cara, né, que vai ser o index ali, JS, né, porque a gente tem o JavaScript ali pelo JavaScript, né, seria um JSX. E a gente vai ter ali um style CSS. Vocês estão vendo que o CSS que a gente tem, ele é relacionado, esse cara aqui, ele é relacionado somente ao login, por exemplo. Você já vê que está bem mais específico. Eu vou ter um CSS que ele vai ser global e eu vou ter um cara aqui que ele vai lidar com HTML somente na página de login. Né? E com esse cara aqui a gente consegue também redirecionar ali, fazer a parte de rotas e tal. E esse cara, dessa forma que a gente está fazendo aqui, não precisa desse tanto de classe, você está entendendo? Tipo, dentro de um único elemento, por exemplo. E aquilo ali, pô, você consegue dizer que se não for spam, como é que fala? Só você faz uma condicional para você aplicar uma classe, não faz muito sentido. Então é melhor nem usar a classe lá, sabe? Deixa o código menos semântico, na minha opinião, sabe? Beleza? E a gente tem que deixar de uma forma fácil, né? Porque o outro deve chegar, ler e tal. Mas é isso, gente. Quando a gente chegar lá, vocês vão ver que é bem legal e muito mais simples do que isso que a gente está fazendo. Hard code, não sou muito fã, não.
Mas é o jeito pra vocês aprenderem, né? Primeiro a gente ensina do jeito que sofre mais, depois a gente vai pro alívio, né? Como é que vai saber que uma solução ela é boa se a gente não tem. Vocês não passaram pelo deserto? É, rapaz, só dá valor à água quem passou pelo deserto, macho. Triste. É igual quando eu tava no meu curso técnico lá, o professor foi ensinar como é que faz persistência de dados, né, de Java, né? Só que ensinou na mão, entendeu? Eu nunca vi um trem tão cabuloso na minha vida. Aí depois ele mostrou pra gente que existia, né, uma coisa chamada ORM que faz isso de forma automática, né? A vontade no momento foi de matar, mas depois a gente entende, né? Que Foi pra pelo seu onde. Exatamente, foi pro nosso bem. Aqui, ó, eu acabei de fazer uma parada aqui, ó, que eu olhei e faz sentido fazer. Eu tinha feito o link fora, tá vendo? Aí eu vi dentro do link e coloquei o hover já pra ele, ó, que nem é feito, sabe? Aí eu vim aqui e retirei tanto de coisa que tinha aqui, ó. E a gente tem um pouco mais de semântica, né? Porque a gente sabe que tudo que tá aqui é relacionado ao link, ó. Interessante. Esse hover não é 2 pontos? Eu achei que era 2 vezes 2 pontos. Ah, não, acho que esses aí são quando você entra dentro do after, então é uma coisa muito mais complexa, tá vendo? Aí aqui, mano, aqui é o. O que são esses É MS? se eu não me engano, acho que é do Mozilla. Porque são algumas coisas que às vezes não tinha dentro do. Ah, não, Mozilla é Moz. MS é o quê? Não lembro, mano. Mas eu só sei que o WebKit é do Chrome, o Moz é do Mozilla, MS. Caraca, o que é do MS, mano? Deve ser o Microsoft, né? Seu Internet Explorer. Será, mano? Acho que não sei, velho. Pode ser também, não lembro. Tá vendo que existe todas essas parangolês aqui de forma normal, ó? Tá vendo? Todas essas props normal, e aí você tem ela com Moz, né? Com MS, ó, são as mesmas coisas. Porque às vezes, esse navegador, Microsoft, né? Pra esse navegador, às vezes, se ele não tiver tipo aquele disponível, sabe? Você consegue aqui usar como se você estivesse meio que forçando ali ou ajudando o seu navegador, sabe? Então é uma das opções aí quando o navegador ainda não reconhece. Beleza? Entendi. Eu ia falar Jesus? Ah, tá. A gente vai pra continuidade aqui. Praticamente a gente só separou as coisas aqui. Olha aqui o que eu acabei de fazer. Eu tenho esse button e eu acabei fazendo o button hover. E a gente acabou de ver que não precisa. Eu faço só esse aqui e jogo ele aqui pra dentro. Olha que legal. Aí não funciona mais, mas aí é o destino. Se ele tá falando sobre o quê? É o hover do feature. É esse cara aqui, ó. Tá funcionando, graças a Deus. Tem uma logo ali perdida. Deixa eu tirar aqui. Tirar essa classe Ártico aqui, do nada. Beleza? A gente voltou aqui a ter um site, entre aspas, de boa. Óbvio que a gente não tá focado aqui em fazer as melhores estilizações, tá? A gente tá aqui só para ver alguns conceitos. Depois a gente vai tentar pegar para um inglêsinho bom aí pra gente poder fazer. Eu tinha pensado nessa aula da gente fazer uma nova sessão aqui com mais itens pra gente poder alinhar e tal, usar o display, flex, talvez até o display grid. Pô, a gente podia fazer uma sessão de projetos, né, velho? Tipo assim, como se fosse ou de produto, né? De produto. Projeto? De produto. Porque por exemplo, eu tava se for com uma landing page, tu põe ali as imagens, algo assim. eu tava com um pensamento, né, depois que a gente finalizar isso aqui, da gente fazer um de portfólio pra vocês. Né? Só que eu acho que já não seria muito legal fazer ela no hardcode, tá? Eu acho que eu tava pensando já em fazer ela dentro do React, beleza? Então vamos fazer uma coisa aqui interessante. Ó. Quando a gente recebe esses botões aqui, né, do nosso design ali que tá fazendo as componentes pra gente, ele tem algumas especificações. A gente pode modelar aquele botão que a gente fez aqui, ó, do jeito que ele tá pedindo ali, beleza? Vamos que fazer ele aqui. Depois a gente vai fazer só uns itens lá, tipo uma listagenzinha bem simples.
Cadê aqui? Ah, esqueci onde que fica as coisas. Ué, por que não tá indo? Ué, aparece bem aqui embaixo. Ou é? Eu não tô podendo não editar, será? Ué, eu posso editar? Por que eu não posso ver o que aquele componente tem? Ah, a gente tá apanhando pro Figma. Acho que eles mudaram algumas coisas mesmo. Será, velho? Porque ficava bem aqui embaixo, assim. Eu lembro de ter visto alguém comentando que mudou alguma coisa aí, né? De editar, mas eu não sei exatamente o que é. Eu não mexo muito. Aí tem aquele modo desenvolvedor agora também, aquele switch lá em cima. Será que é isso, então? Ó, esse covarde. Covardes, cara. Altera e nem me fala, velho. Deixa eu ver aqui. Acho que não mudou muita coisa na minha vida aqui, não. Eu tô... Tá estranho pra caramba as coisas. Cadê os trenzinhos de CSS? Carro ali bonitinho pra Aí gente. embaixo aí, ó. É isso aí, não? Border Radius. Basobedos. Basobedos. Ah, mas isso aqui eu não gostei, não. Cadê o jeito antigo? Mas vamos lá. Vamos tentar fazer desse jeito que tá aqui. Ele tá pedindo aqui um border radius de 0.375. Vamos fazer aqui. Border radius, 6 pixels. Tem alguém levantando a mão aí? Levante e fale. Professor, o senhor vai passar por animações ou não? Alguma Não, coisa animada em CSS? dá pra fazer. Isso é Pega um dia legal. pra estudar mais um pouquinho sobre. Trago aí pra vocês. Beleza? Nice. Beleza. Então vamos lá, vamos ver como é que ficou o nosso botão. Fica até estranho falar dessa forma. Mas o nosso botão ficou menos arredondado, né? Ficou mais estranho ainda. Vamos lá. Deixa eu ver aqui que cor que é. É o Base 200, que é a cor dele do fundo. Então a gente vem aqui, coloca Base 200, que é o Base 200 lá que a gente tinha, tá, gente? A gente fez. Olha aí que legal que tá ficando. A cor dele aqui do texto. Caraca, que doido. A cor do texto é o nosso white. Beleza, agora vai ter um contrastezinho legal, ó. Show. Tô sentindo que essa letra não é a letra que a gente botou, cara. Deixa eu ver aqui. Arial. Tá pegando Arial, seu ceboso. Eu vi que essa letra tava muito feia, velho. Putz, velho. Fazer o seguinte aqui, ó. O botão ele não tá pegando as cores normais ali. As cores não, né? A nossa font family. Eu vou trazer ele pra cá. Trazer que todos os botões vão ter esse font family. Olha como é que ficou mais bonitinho, velho. Covarde. Beleza. Agora a gente tá aqui com a fonte certinha ali, por isso que eu vi que tava feio. Eu achei que isso era aí o meu lado criativo, mas não, era a letra mesmo. Aqui a gente vai ter o bold. Não sei se a gente já colocou. Cadê aqui o font age? Tá bold. Show de bola. Font size. Acho que a letra vai sumir nesse font size aqui. Cara, eu tô achando que eu tô ficando, sei lá, com problema de vista. Ah, porque aquilo ali foi feito para projeto mobile, por isso que é pequenininho. Então ignora essa parte aí, gente. Boto dois aqui mesmo. Por isso que ele tá pequenininho lá, porque é para um projeto mobile. 700, normal, do Nito, 28. Ué,
Uma animaçãozinha aqui meio estranha. Acho que esse scale aqui, acho que eu vou tirar ela. Não puxo muito o scale. O que acontece? Os designers costumam colocar pra gente qual que vai ser a cor de hover aqui, ó, por exemplo. Vai ser esse aqui mais escuro. Que é o base 100. Não é que ele ficou mais escuro? Dá pra vocês perceberem aí que ele ficou mais escuro? Ou não? Sim. Sim. Show de bola. Show. Eu acho que a cor ficou diferente, eu tô ficando doido. Não, tô só ficando doido mesmo. É branco e é branco. Por causa da cor de fundo, que ela dá um tchan a mais. Então, beleza. Nós fizemos aqui o botão. Agora falta a gente ver o seguinte, ó. Os espaçamentos dos lados. Onde é que tem uns padding aqui? Olha aí que interessante. O cara traz tudo, né? Aí agora nosso botão tá também praticamente correto o que ele precisa. Então acho que eu não preciso aumentar tanto assim a minha fonte. Deixa eu tirar esse. Tá com bold? Tá. Não ficou igual com o deles não. Tirar essa borda aqui verde. Eu preciso deixar a borda none. Alguém tá mudando o quê? Ele tá com a borda. Eu coloquei inspirado. Né? Agora sai dessa inspiração. Agora tá tranquilo aqui. Só achei que esse spelling tá bem absurdo. Eu achei esse spelling demais. Então é por isso que a fonte tava pequena daquele jeito. Então vamos botar assim então de novo. Porque ele fica com muito espaço. Aí acaba que fica. Tem uma outra parada aqui também que é interessante, ó, que é o fonte anti-aliased CSS. A gente vai pegar esse cara aqui, ó. Vocês conseguem perceber a diferença aqui com esse fonte Smooth e sem? Estão percebendo ou não? Bem pouco, mano. Sei lá, parece que de baixo ele é mais encorpado, não sei. Deve ser por causa da transmissão, né? Não dá pra ver muito bem. É. Mas é como se fosse os pixels aqui, ó. É como se ele tivesse mais serrilhado, tá vendo? Ah, tá. E aqui ele já não é tanto, ó. O anti-aliasing, né? Aí ele meio que dá esse tchanzinho na fonte, sabe? Aí a gente vem aqui, coloca dentro do nosso preset. Para que todas as fontes estejam ok. Mas mesmo assim não é, eu tô vendo tipo um verde lá atrás dela ali, ó, tá vendo? Tipo, atrás da fonte, ó, como se tivesse, sei lá, errado aqui, cara. Dá pra vocês perceberem aqui, ó, tipo, o A e o E, ó. Como se tivesse, sei lá, alguma coisa ali embaixo deles ali que eu não tô gostando, ó, do O também, ó. Tipo sombreado, né? Tá É, parecendo. tem uma desgrameira ali, cara. Eu não sei do que se trata. Mas tranquilo. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui, já é 9 horas. A aula tá voando. Alguém mandou alguma coisa? Não. Então fechou. Vamos lá. Mexemos ali no botão. Agora tá um pouco melhor, né? Mantendo um pouco mais que esse contraste aqui. Spam. O L. Eu fiz aqui o seguinte. Já coloquei a margem. Não, fez isso aqui. Fez aqui não?
6. Foi isso aqui. Eu quis separar mais aquilo ali, o conteúdo daquela parte superior, porque se eu colocar o margem, se eu colocar isso aqui pro margem, ele vai, a parte branca vai sair. Ó. Tá vendo? Não é uma parada que vai ficar muito legal, não. Fechou? 3,5 aqui tá bom. Vou distanciar mais um pouco. Show de bola aqui. Então vamos lá, vamos para a parte aqui de baixo. Vamos criar aqui dentro da main. E vamos criar um section. Dentro desse section a gente vai ter aqui um H3, pode ser um H3. Tá, poxa. Desculpa aí, gente, eu acabei soluçando aqui. Tomar uma aguinha. Beleza. Vamos lá então. Aqui vai ser. Vamos na onda aí Foi o Vision que falou sobre a questão de projeto aqui, coisa parecida? Foi. Mas eu acho que pode ser produto também. A gente com as fotinhas do produto ali, alguma coisa. Algo do gênero, assim. Que dê pra fazer o Flexbox. E aqui a gente tem que seguir aquele mesmo modelo. Ó. A gente faz o. Vamos ver se vocês lembram. A gente faz o section como o quê? A gente faz o section aqui no sentido aqui de estrutura. Isso, exatamente. A gente faz o section como container e essa div como? Content. Exatamente. Vamos colocar aqui o container. E aqui a gente faz o content. Olha, já tá no centro. Tem gente fazer muito código, cara. Parece voodoo. Não entendi. Como? Parece voodoo, pô. Tinha que ter um monte de imagem, padding pra Tem que fazer um monte de gambiarra. Né? Tinha que fazer um monte de gambiarra ali. Tem um rapaz da outra turma lá, acho que foi de segunda-feira, ele falou que botava div realmente pra espaçar assim, isso aqui, ó. Assim. Eu falei, rapaz do céu, misericórdia. Imagina uma div desse tamanho aqui pra esse lado e outra div desse tamanho pra esse outro lado. Meu Deus. O rei da gambiarra. Isso daí é uma gambiarra, meu. Nada. Professor, eu tava vendo, falando em código, eu tava vendo um código que a gente tinha feito no projeto final que eu fiz num curso meu curso de full stack. Aí eu tava abrindo ali, vendo as coisinhas que a gente tava, as tags, como é que tava tudo organizado, e quando eu olhei, falei, mano, o cara botou um monte de BR. Um monte de BR, cara. Ele botou um monte de BR. Falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. Esse daqui não foi eu que fiz. Eu sei quem fez, mas esse daqui não foi eu que fiz. Eu nem tinha visto isso. Pô, se a gente vê uma coisa dessa, a gente tem que falar, né? Tipo, quando a gente vê algum erro de um amigo nosso, a gente tem que ver, mesmo sendo iniciante. Mas, cara, ninguém viu aquilo. Ninguém viu aquilo pra corrigir, professor. É complicado. Porque a gente olha assim e fala, tem espaçamento, tá bom. Né, aquele pensamento do cliente. O cliente não sabe como é que é o código, né? Então ele vê aqui, tá bonitinho, tá espaçado. Gostei. Você faz um ótimo serviço. Aí chega lá no código. Olha como é que foi feito esse espaçamento, cara. Aí tivesse uma coisa aqui embaixo, tá tudo quebrado as linhas. Deixa eu botar aqui em cima aqui pra ver. Aí, gente. Tranquilo? Pra que margem? Margem pros fracos. Taca BR. Acho que tu precisa de uns 5 BR aqui em cima, cara. Olha só. Aí, eu queria centralizar aí, que maravilha. Eu consegui, gente. Nossa senhora. Sim, gente, brincadeiras à parte. É complicado, cara. Porque assim, tem algumas coisas que hoje a gente olha assim, eu mostrando pra vocês aqui a forma correta, aí vocês ficam rindo, né? Mas antigamente vocês faziam também um monte de bagaceiro. Eu também fazia essas bagaceiras, tá? Eu não. Me fala, eu não tô dizendo aqui que eu tô me abstendo aqui. Eu nunca fiz isso. Cara, eu já fiz bagaceira, cara. E a gente trabalhava antigamente com um cara chamado Float, que seria basicamente o que a gente tem de
Não tem quando a gente faz um display que a gente consegue movimentar as coisas assim, ó, tipo um pro lado pro outro e tal. Sim. E antigamente era com float. Então você fala assim, ó, eu quero que você fique flutuando para a esquerda. Então todos os itens que vier vão flutuar para a esquerda. Aí eu colocava uma margem para separar. Eles iam flutuar iguais. Mano, isso era bizarro, dava uns bugs zonho, sei lá, cara. Ele era muito bizarro, cara. Então hoje é muito mais tranquilo, né, com display grid e display flex, beleza? Mas é isso, gente. Vamos lá, vamos fazer aqui. A gente já conseguiu aqui separar bem, né? A gente já conseguiu fazer uma estrutura legal, simplesmente com duas classes que a gente fez. Agora a gente vai vir aqui. Não sei se eu faço um ástico, eu acho que é melhor. Eu vou fazer uma outra div aqui, que ela vai ser a div para listagem, e aqui dentro eu vou fazer um ástico. Beleza? Desse ástico aqui, eu vou colocar um H4 e eu vou dizer aqui Project 1. E eu vou fazer aqui um parágrafo com Loren. Não precisa ser esse Loren todo. Pode ser só até aqui. Como é que você fez isso? Fiz o quê? Do Loren ficar assim. Ele tá no Emmet, ó. Você coloca o Loren e ele aparece. Não, sim, mas aí ele ficou aquela linha toda. Como é que você fez ela ficar esse parágrafozinho bonito? Ah, isso aí é magia mágica. O que acontece? Eu tenho algumas configurações aqui. Dentro desse Open Settings aqui, eu posso copiar e passar para vocês. Tem muita coisa aqui que edita aquilo ali, valida. Cara, tem bastante coisa aqui. Deixa o íconezinho bonitinho, com 5, 3, sabe? Ele identifica qual que é a extensão. Essa eu tenho. Então tem bastante coisa aqui, cara. Posso passar para vocês, caso vocês prefiram aí, tá? Então, esse aqui, ele ajuda ajuda na formatação. Tem. Fechou? Fechou. Então tem bastante coisa aqui. Depois vocês me lembrem de colocar, caso vocês queiram. Vou querer sim. Ô, Ian, eu ia até perguntar assim também, cara, você acha que seria bacana a gente criar um Git pra ir colocando as aulas, assim, como a gente tá acompanhando, né? Às vezes a gente não vai codando junto com você. No meu caso aqui mesmo, eu vou acompanhando a aula, depois pra codar, e fica um pouquinho mais demorado. Você acha que seria bacana a gente ter um Git, não? Sim, mas eu penso que nessas coisas aqui mais básicas, eu acho que não é interessante a gente usar o Git, sabe? Aqui, tipo, a Assim, gente vai, né? Agora, quando a gente começar a ficar punk, onde eu vou ter que ver uma quantidade de código maior, eu acho que é ainda mais com interessante. React, né? É isso que eu pensei. Quando começar as coisas mais. Onde Começar com React, JavaScript e quando o filho chora e a JSX. mãe não vê. Exatamente. Aí, quando tiver nesse cenário, a gente consegue, entendeu? Fazer esse Git aí, já dá tudo certinho. Eu vou explicar pra vocês como é que utiliza o Git, pra que serve o Git, como que a gente trabalha pensando em equipe, enfim, as coisinhas aí legais. Vai ensinar a gente Ah, a né? fazer Show de bola. isso. Não, falaram junto e eu não entendi, o quê? Vai ensinar a gente a fazer merge? Sim, sim. É isso aí, professor. Obrigado. Eu tenho que falar, vai ensinar a gente a fazer merda. Eu falei, não, gente, eu tô tentando fazer o meu melhor aqui, pô. Caralho, velho. Tentando fazer o meu melhor aqui, cara. Entendeu? Mas eu tinha ouvido isso mesmo. Eu falei, rapaz, deixa ele repetir ali, só pra gente ter certeza ali. Repete aí, vou marcar um soco aqui. A briga. Então, assim, tem bastante coisa que a gente vai ver ainda, cara. Porque isso aqui é a parte básica da base. A base que você precisa ter. Só que a maioria das pessoas não tem, né? As pessoas, elas estão voltadas para fazer div em tudo que é lugar. Div resolve? Quem sabe dizer div resolve? Resolve, mas é foda. Depende. Resolve. Tudo que você for colocar e trazer div para fazer essas separações aqui, ó, esse section poderia ser uma div. Resolveria. Entendeu? Pra semântica daí, né? Entra a questão da semântica e como é que a gente fala, cara? Às vezes a classe também pode trazer semântica, porque às vezes você não precisa, você está fazendo um sistema interno, por exemplo. Você não precisa ter semântica lá dentro? Não. Precisa, pô. Aí, ou seja, às vezes a classe ela entra como semântica, entendeu? Você pode fazer tudo com div. Só que quando a gente está começando, a gente não pode ter esse tipo de auxílio, sabe? E achar que é só daquele jeito. A gente tem que entender a forma correta
e a forma que às vezes é necessária, dependendo do cenário. A gente tem que analisar. A gente, como desenvolvedor, a gente precisa também ser analista. A gente precisa analisar as coisas, falar, cara, isso aqui é uma boa solução, pô, isso aqui vai atrapalhar, isso aqui é bom, isso aqui não é. Beleza, gente? Então, assim, fazer com div é ruim, nesse cenário que a gente está fazendo, porque se tivesse tudo com div aqui, a gente não ia conseguir se orientar de uma forma correta. E outra, a gente precisa também trabalhar no SEO, né? O SEO do nosso site precisa estar bem estruturado, né? Ou seja, as tags precisam estar os nomes legais e tal, para o robô ler e falar, opa, então aqui tem um negócio bom aqui, cara. Ele vai indexando, né? Nas buscas e tal. Fechou? Então, a gente não está aqui para dizer, é certo ou errado. A gente está aqui para mostrar que existem várias formas. Fechou? Ó, essa div aqui é a div da lista, tá? E aqui a gente vai fazer uns 4. 4. Vamos mudar aqui para 2, 3, 4. Fechou? 1, 2, 3, 4. Assim tá legal, gente? Não. Foi pior que eu curti com o título ali. Não desse jeito, né? Óbvio, mas eu curti com o título ali, velho. Fazer tipo uma aba aqui e eles estavam aqui. Mas vai dar um BO miserável. Então não vamos acabar com o mental que a gente não tá tendo. Vamos lá. Aqui a gente vai fazer um. O que eu poderia colocar aqui? Deixa eu pensar na semântica aqui na parte superior aqui. Section. Que é a section de product. Então a gente pode colocar aqui, ó, project. Container. Content. E aqui a gente tem um projects list. Bacana, né? Vocês pegarem assim, ó. Você pega como se fosse uma base, né? Como se fosse uma entidade ali e você começa a trabalhar com ela. E fazer suas variações. Né? Facilita muito, gente. Seguir. Então vamos lá. O que a gente precisa utilizar aqui? Project Container. Porque ele ficou daquele mesmo jeito daquele outro. A gente precisa colocar esse cara aqui. Container aqui pra dentro. Content aqui pra dentro. É pior que esse container ali pra fora não tá dando certo. Ele tá sempre usando o modo row, né? Display. Eu acho que eu vou tirar esse display do container, cara. Eu acho que eu vou tirar. Não é interessante ele ter isso, não. Aí ele não tem nada, né? O que vai servir o container? E pior que ele tem um wrapper aqui. Depois a gente pensa numa estrutura que supra melhor aí pra gente. Então vamos lá, vamos pegar o nome das classes. Project Container. Esse cara aqui. A gente vai vir aqui e vai botar um display. Vai mudar alguma coisa? Nada. Então a gente vem aqui e faz um flex duration column. Não mudou nada. Eu errei o nome? Porque esse cara aqui não vai fazer nada, será? Deixa eu colocar aqui um background red aqui para saber que diabos é isso aqui. Uhum. Achei esse espaçamento aí mesmo. Que foi a gente que fez esse espaçamento? Acho que foi um gap que a gente fez, né? Se eu não me engano, foi um gap. Professor, uma pergunta. Oi. Esse gap, ele faz o mesmo que o padding e o margin? Não. O gap, ele faz uma separação
de dois elementos, né? Tipo, vamos fazer aqui agora. Tá vendo que tá tudo grudado no outro? Uhum. Se eu vier aqui, eu vou fazer inline aqui só pra você ver. Mentira, eu vou fazer logo esse cara aqui, ó. Fazer aqui um display. Que eu acho que é o mesmo desse aqui. Aqui não precisa de color, então. Aqui não precisa de flex também. E só precisa de um 100%. Putz, velho. Não gostei desse container que a gente fez ali, não. Mas fechou. Vamos lá. Eles estão tudo colados um do lado do outro. Se eu vir aqui e colocar um gap de 2 ren, significa basicamente 32 px, né? isso. Ou seja, dois ren equivalem a 2 vezes 16, igual a 32 pixels. Beleza? Então aqui equivale a 32 pixels de distância. E aqui ele separou. Tá vendo? 32 pixels de distância. A gente não está trazendo ainda, tratando a nossa listagem. Tá vendo que ela tem esse lixo aqui? O gap que a gente fez foi do título para a listagem. Tranquilo? Foi isso aqui, ó. É isso aí. Fechou? Aí aqui agora, eu vou fazer de novo aqui o display flex. Vou colocar um display content center. Cara, sei lá, eu tô ficando gato com esse trem aqui, cara. O que ele tá pegando? Será que eu tô ficando doido? Você tem que atacar o content, não? Não, porque assim, na minha cabeça, esse cara aqui, né? Eu tô cansado pra caramba, mas assim, na minha cabeça, esse cara aqui era pra controlar o conteúdo lá dentro, né? Tipo, dizer que ele vai ficar no centro, enfim, fazer algumas alterações. Ele tá pegando os parangoletes tudo, mas ele não tá respeitando o meu display flex. Tá vendo que estranho? Então, eu vou colocar esse cara aqui. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Não tem como eu deixar centralizado algo que já está centralizado. Faz sentido. Porque o nosso container, aquela classe container, ela já faz isso, né, velho? Então meio que eu tava repetindo Propriedades dela. tava repetindo as propriedades dela, é por isso que ela não fazia nada. Isso aqui. Beleza. Então a minha confusão saiu um pouco. E agora a gente alinhou aqui. Vamos tirar esse vermelho, porque meus olhos já estão lacrimejando. Ali a gente sabe que tem um H3, se não me engano. Vou colocar aqui um font size nele de 2 ren. Beleza, acho que ficou um tamanho legal. E agora a gente vai estilizar essa div aqui, ó. Como a gente fez a classe, a gente já pode atacar ela. Aqui a gente faz o mesmo esquema. Vai ficar um do lado do outro, não ficou feio. E aqui, eu acho que foi o Gustavo que perguntou, né? Olha o gap, porque ele vai fazer muito mais sentido agora, ó. Mais visualmente, olha só. Vendo que ele separou? E outra, não é o margem, tá? O gap, ele não mexe com margem. Ele mantém aqui o limite, ó. Olha só. Conteúdo. Ele mantém aqui o limite do conteúdo. E antigamente, com o float, né, a gente tinha que fazer que ele teria margem na direita.
no primeiro, segundo e terceiro item. No quarto, a gente falaria pra ele que no quarto não teria. Que fazer, Quebrar o rolê. a gente fazer uma gambiarra, assim, entre aspas, né? Pra poder fazer com que eles comportassem algo que a gente faz com duas propriedades hoje, né? Então, eles estão evoluindo bastante. Então, ou seja, o Gap, ele respeita o content, espaço, entendeu? Ele respeita tudinho. Interessante. Sair. Interessante. Nunca tinha ouvido falar nessa propriedade CSS. Aí tem outra coisa aqui que é interessante pra caramba. Agora você falou, eu acabei lembrando de outra coisa. Eu vou duplicar isso aqui. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer pra ele que ele tem um flex wrap. Mas aí ele ficou wrap demais. Não era pra fazer esse wrap todo, não, eu acho. É que eu teria que delimitar o ástico para que ele não fizesse ele 100%. Mas é esse aqui que eu preciso. A gente tem um ástico aqui dentro, né? Deixa eu ver o que a gente faz. Eu vou colocar esse ástico com o idif de, sei lá, um max content aqui, só pra gente testar uma coisa. Ele vai pegar tudo? Legal. Estão vendo que ele não tá, ele tá deixando mais espação aqui, ó. Uhum. Vendo? Isso é por causa do wrapper. Essa é a parte chata aí de mexer com esse trem. Eu tenho que achar aqui 4 é 20, né? Que dá. 4 é 20. Isso, ó. Bloquezinhos aí bonitinhos. Vamos botar um border, um pixel solid. Vamos ver aqui. Vou botar essa aqui. Um padding de 2 rain. Vou botar um rain pra cima e embaixo. Na verdade é o contrário. E aqui 1.5, tá bom. Vamos deixar ele meio redondo. 6 pixels. Já estamos dando vida pro negócio. Tá vendo? Ficou bacana. Eu achei muito longe esse aqui pro outro. Tô conseguindo achar o meio termo, não. Mas acho que ficou muito aqui em cima. Mas aí eu teria que fazer o seguinte, então. Tem um trem que faz que é com 3. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Pô, eu tô ficando doido. Então, esse aqui deve ser a esquerda e direita. Deixa eu ver aqui sem nada. Aqui é baixo. Lembrei. Isso aqui é cima. Isso aqui é esquerda e direita. E isso aqui é baixo. É exatamente isso que eu queria mesmo. Então, em cima, eu acho interessante ele ficar com 1,5. Isso. E aqui embaixo, 2. Agora, dos lados, eu não curti isso tudo aí que ficou. Na verdade, eu tô ficando bem. Sei lá, eu mexo num negócio que eu acho bonito, aí eu vou e mexo no outro, aí eu vejo que ficou feio. Me deem sugestões aí, gente. Me ajuda aí, que a mente já foi pro Beleléu. Sei lá, só um pixels. É um pixel, um ring. Beleza. Ficou legal. O Dos título lados. projeto tem como mexer nele? A gente vai mexer ainda. Eu tô vendo só o espaçamento interno aqui, sabe? Sim. Pra poder ver. Mas eu É acho legal que dar um espaçamento entre o projeto e o texto, né? não, sim, isso aí vai rolar. Porque assim, eu tô controlando só o de fora primeiro, entendeu? Ah, bom. Só essa parte aqui. Eu queria ver se eu conseguia achar um meio termo interessante. Eu acho que isso aqui ficou bom. Ainda vai mexer no texto também, não vai? Vamos mexer em tudo. Acho que vai melhorar na hora que
É porque assim, o que eu tô pensando é só o espaçamento desse cara aqui pra esse cara aqui embaixo, entendeu? É esse aqui que eu tô pensando. Eu não tô pensando ainda no conteúdo, sabe? Mas olha que interessante. Vocês estão vendo que tá muito distante aqui embaixo? Eu curti o distanciamento horizontal, mas o vertical eu não curti. O que eu posso fazer aqui no gap? Eu vou dizer que cima a baixo eles têm 3 range. Isso, ó. O outro lado, animalzinho. Aqui, ó. Beleza? Aqui ele tem 5 range. Beleza? E aqui embaixo eles têm somente 3. E eu vou até diminuir mais um pouco. 2. Ficou um pouco melhor, eu acho. Talvez. Ficou bom. Acho que ficou Aí mal, tu né? podia diminuir um pouquinho o espaçamento do lado, né? Pra ver como é que fica. É. Porque eu acho que ficou Isso muito. aí. Mas aí ele morre ali no canto. Tem que ser 5 pra ficar na média. Deixa eu ver aqui, eu vou botar Justify Content Center. Eu acho que ele resolve isso aí do centro. Agora ele centralizou, né, gente? Eu tô ficando doido. Centralizou? Deixa eu ver aqui. Beleza, centralizou, tá vendo? Isso aqui já não é mais do Gap, isso aqui é do Center. Mano, na hora que tu põe esse red aí, o negócio acende. É, meus olhos estão. Meu olho enche d'água toda vez. Sempre que eu brinco no Red, velho. Esse aqui piorou também, velho. Aqui, ó. Nossa. Merda. Deixa esse trem quieto, não mexe não. Esse trem que é- esse aqui, ó. Burley Wood, ó. Ficou bem. Não ficou bom, não, mano. Cadê o Brown? Brown. Meu irmão, o Brown aí. Faltou isso nas nossas vidas, cara. Então, gente, vocês estão vendo aqui, ó. Que a gente fez aqui esse espaçamento e a gente pôde controlar o quanto que a gente queria dos lados e quanto a gente queria de cima e embaixo. Isso aqui eu confesso pra vocês que eu não sabia que dava pra mexer nos de baixo, tá? Eu achava que colocava pro lado e ia pra baixo também e aceita, filho. Não tem que fazer não, entendeu? Aceita e chora depois. Deixa eu ver se assim fica melhor. Eu acho que trouxe um ar mais tranquilo pra parar, né? Vamos botar aqui. Eu não acho que vai fazer muita diferença. Border. Um Shadow Box. Como é que é? Border. Caralho, mano. Não tem pra você usar. Box Shadow. Se eu não me engano, ele usa a mesma coisa do outro. Vou botar aqui um. Red. Caraca, tem muito tempo que eu não. Cara, aí tudo meu é Red, mano. Eu sou um cara doente. Só pode, cara. Vai na. Isso aqui é diferente. Ele tem o. Você tem que fazer o 0.00. Esse aqui, se eu não me engano, é o Blur. E aqui é a cor. Tá vendo? Vou aumentar esse Blur aqui pra 8. Moleque, aqui. Bravo. Já Vamos botou fazer. neon no negócio. Cara, quem achou ruim aí, o pessoal até saiu depois dessa. Depois dessa bagaceira, o pessoal até O saiu. negócio já fica diferenciado. Cadê aqui a borda? Deixa eu tirar essa borda aqui pra ver. Olha, ficou melhor, não ficou? Ou não? Se eu deixar isso aqui no verdinho que dava, né? Eu acho que. Olha, gente. Ficou melhor o efeito? Da hora, sim. Só aquela parte de cima ali que tá meio contrastando, tá meio esquisito. Aqui onde aqui? tá não o logo ali em cima. Esse aqui? Não Não, mexeu ainda, né? Não, a gente mexeu. É que nem aquele negócio. Não, pô, tá pronto. Tá pronto. Por que isso, cara? Não, já dá pra jogar no LinkedIn lá fora, galera. Isso. Vende, né, velho? E o devzinho sobrinho vai lá, edita e vende. Exatamente. Isso só 2, hein? Mas se deixar um espaçamento, deixar uma cor melhorzinha ali, deixar um espaçamento mais pra cá, né, óbvio que dá uma refinada aqui, você já consegue vender, pô. Botar um futezinho ali, umas redes sociais. Acabou. Tem cara que às vezes só precisa disso, pô. É sério mesmo, sem meme. Vamos lá, vamos fazer uma paradinha aqui, que eu acho que é massa pra vocês saberem. Eu acho que eu sei se eu sei ainda fazer, vamos ver se eu sei. Já ia botar red de novo, botar um blue. Um red hoje de outra cor.
Confio que isso Nossa seja. senhora. Misericórdia. O pessoal todo. Meu Deus do céu! Aí, tá começando a ficar bom, pô. Deixa eu botar uma outra cor aqui antes da gente tenha um AVCzinho. Deixar aqui. Ó, já tem Caraca. Já dá um. Olha só. Já dá um tchan. Tá legal? Tá bonito? Não, isso aqui é pra aprendizado, gente. Calma, não é curso de design, tá? É de. Beleza, eu acho que isso aqui, acho que já dá um tchan, né? Eu acho que. Acho que é uma merda. É a real, mas beleza. Só pra vocês saberem que tem, tá, gente? Só pra vocês saberem que tem. Agora vamos mexer aqui dentro, vamos deixar esses textos mais bonitinhos e tal. Vamos colocar aqui um display flex também. Tudo é display flex, né? Isso que é legal. O cara domina tudo. Aqui agora eu vou colocar um gap menorzinho de um rain. Já espaçamos o texto. Assim pra mim eu acho que já ficou bom. Não sei pra vocês. legal. Né? Assim eu acho que já deu um tchan. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode aumentar. Vocês lembram o que a gente colocou? Foi o quê? Foi um H1, H3? H4. Pega aqui o H4 e coloca pra ele. Eu acho que é só aumentar. Não, eu acho que o tamanho da fonte tá bom. Só só um bold aqui pra ver se ele fica. Ou ele já tá. Já tá. Já tá. Então precisa aumentar um pouquinho a fonte, então. Boia, é o cara. Acho que agora ficou melhor. Pelo menos tá um pouco mais apresentável, né? Tipo, sei lá, tem esse efeitozinho aqui. Não, já compartilha o código aí que eu vou usar aqui. Só Cara, implementar, botar o link do deploy ali e pronto, acabou pra mim. caraca, eu não sei se vocês estão falando, tipo, que ficou legal ou se vocês estão me zoando, cara. Porque aqui na. O cara já tá montando um anúncio ali, velho. Pô, mas sim, dá pra usar várias coisas aí. Algum projeto que tu for precisar, tu já tem uma base, tá ligado? Não, Assim, com caralho, certeza. Eu vi o Precisar Ian sim, fazendo né? isso daí em algum lugar. Exato. Porque assim, o que importa aqui é os conceitos que estão por trás, né? Não o jeito que ficou, né? Saber que você pode usar isso aqui para uma outra parada, sabe? Aqui eu vou botar um pad bottom de uns 2,5 aqui, para ver se dá um espacinho aqui, ó, pra gente pelo menos. Eu acho que assim, dessa aula aqui, o que mais está sendo usado aqui é aquele conceito de herança ali, né? Que basicamente a gente vai Em entra tudo, né? dentro. Entendeu? Então, tipo assim, porque essas paradinhas assim de não sei o que, pede, não sei o que tal, isso aí é o basicão, né? Mas aplicado aí no contexto aí de herança, né? Que só está sendo aplicado dentro aquele conteúdo específico dentro daquela classe, né? Acho que a moral da aula hoje é basicamente a utilização bem feita desse recurso, né? Seria isso, né? Pelo menos na minha cabeça é isso. Eu acho que faz E- o contrário, velho. Deixa igual. Deixar verde, depois deixar branco, alguma coisa. Seleciona Isso aqui só o foi, branco. isso aqui foi viagem. Deixa Não, quieto, não mexer com ficou isso. bacana, mas pô, deixa verde e na hora que seleciona ele fica branco. Vai dar um destaque. Uma coisa legal de fazer, vou botar aqui no Ruby, uma coisa mais ou menos legal de fazer, é a gente fazer o transform aqui dele, colocar um scale 1.1 aqui, pra ver, quer ver? Muito grande, botar um 8. Ih, caceta. Vou botar aqui um 99. Tá vendo que parece que você meio que tá... Aí ele ficou muito seco, né? Eita, a gente faz um transition aqui. Só tô com rain na cabeça. Aí ele fica mais leve, tá vendo? Por que o Deixa você eu- colocou aquele ali antes do tempo? Pra dizer que, assim, na minha cabeça, porque assim, eu vi que sem usar nada ele já faz o all, né? Tipo assim, já faz. Entendeu? Não, faz não. Mentira, tem que fazer assim mesmo. Aí que eu tô dizendo que todos os elementos que tem aqui, propriedades, né? Sei lá, tudo que tem aqui a gente faz. Mas nesse caso, como é o transform, a gente faz assim, ó. Pra ficar um pouco mais
mais claro para ti o que a gente está fazendo? Eu quero que seja feito um efeito de transição quando ele for fazer o transform durante o hover. Entendi. Beleza? Aí aqui a gente bota o time. Vou botar aqui 2 sec. Lá, parecendo que o bicho tá numa leseira. 5 FPS. É o quê? Tá 5 FPS. Exatamente, tá parecendo o meu PC aqui jogando Liga das Trevas e do nada. Que é desse jeito. Então, gente, isso aqui foi algumas coisas que eu queria trazer para vocês. Foi mais esse conceito aqui das boxes, né? Da gente poder alinhar, da gente poder fazer esse espaçamento aqui. Cara, isso aqui, incrível que pareça, tem gente hoje que trabalha, tá na área e não consegue. Não consegue fazer, não entende como é que faz. Taca margem pra tudo que é lado. Você olha o código dá vontade de sair correndo. Nossa, isso é Mas- trágico, mano. Isso Então, não- uma coisa que a gente fez aqui rapidamente e você vê que, pô, é uma coisa simples, sabe? De se fazer. Fechou, gente? A gente passou aqui do horário da aula. Hoje a aula, a gente falou mais sobre algumas coisas, relembrando a aula, né? E um pouco lá do feedback. A aula pra mim passou voando, não sei pra vocês, passou muito ligeiro. Passou rápido também, velho. Que da hora, ó. Nem vi, já É. tá acabando. Pô, vocês estão vendo que ela tá ficando embaçada antes? Olha que viagem. Dá pra vocês perceberem? Que ela dá uma embaçada do nada. Ela dá uma embaçada antes de fazer o transition. Ai, cara, deixa eu botar o UOL aqui pra ver se ele faz isso. Faz também. Enfim, gente, não usem isso. Cara, ficou muito bizarro, velho. Aqui não faz nada porque o Scale 1 faz isso. Tem como a gente otimizar essas coisas, tá? De transition aí, de animações. Tem como fazer bastante coisa legal aí. Né? Só que vai ser uma aula somente pra isso. Tá? Eu não manjo muito de fazer isso, mas eu vou ter todo o prazer de poder aprender e passar aqui pra vocês. E é isso, senhoras e senhores. A aula de hoje foi essa, tá? Com foco aí em um pouco do display flex, né? Da gente poder customizar aqui algumas coisas. E tentando fazer isso aqui ficar mais ou menos bonito. É sobre isso. Fechou? Agora vamos para a parte do feedback. Parte aí mais interessante aí do feedback, saber se a aula de hoje bateu na expectativa de vocês, se vocês gostaram. Alguma crítica, alguma sugestão aí pra gente. E como que vai ser esse modelo aí também de 2 aulas na semana, né? Para quem puder. Então vamos lá pro Antônio. Antônio, manda boa aí, meu querido.